gente vem numa série chamada Discípulos, onde a gente tem estudado, a partir de alguns movimentos de Jesus, de alguns discípulos de Jesus, o que é discipulado. A gente entende que discipulado é algo fundamental na vida do cristão, porque o cristão, ele é discípulo e discipulador ao mesmo tempo. Ele tem que fazer os dois movimentos, caso contrário, tem algo falhando na questão dele com Deus. Por causa disso, a gente começou a estudar bastante como igreja o que é discipulado, e a gente trouxe a seguinte definição: é um relacionamento intencional entre um cristão maduro e um cristão em fase de amadurecimento. O cristão maduro orienta e inspira, mostrando, por meio da Bíblia, o caminho da transformação que conduz à maturidade espiritual, capacitando o discípulo a reproduzir esse processo na vida de outros. Quando a gente pensa no discipulado, a gente pensa em 4 pilares: o relacionamento intencional, o por meio da Bíblia, a transformação e a reprodução. O relacionamento intencional é que todo cristão verdadeiro, que é discípulo de Jesus Cristo, ele se preocupa em fazer discípulos de Jesus Cristo. Então, aonde ele está inserido, ele vai olhar e dizer: eu quero agora me envolver, me relacionar, chegar perto daquela pessoa, para que ela conheça Jesus Cristo. Esse relacionamento, ele tem que ser centralizado, tem que ser imerso, tem que ser a Bíblia o tempo todo. O movimento deve ser sempre de que eu quero te ensinar a fazer a leitura da Bíblia, para que você aprenda a ler a sua Bíblia sozinho. Não precise de subterfúgio, de ferramentas, podcasts, nada disso. Você aprendeu a fazer a sua refeição sozinho. Da mesma forma como a gente acredita que este movimento é um movimento de transformação integral, a pessoa se é transformada na sua essência. Era uma coisa e passou a ser outras: paixões, desejos, crenças, movimentos, ações, comportamentos, tudo na pessoa é modificado, e ela passa então a replicar o mesmo movimento naturalmente na vida de uma outra pessoa. Então, o relacionamento intencional, a centralidade da palavra, a transformação e reprodução são os pilares do discipulado. Hoje eu quero discutir com vocês um pouco a respeito do reproduzir. O que significa um discípulo reproduzindo um outro discípulo e por que isso é importante. Para isso, eu te convido a abrir a tua Bíblia no texto de Lucas 8, e a gente vai ler do verso 4 ao verso 8. O tema da minha mensagem é solo fértil, e não há discípulo que não reproduza. E por que isso é importante a gente pensar? Uma razão bem simples. As estatísticas têm apresentado que o povo gospel evangélico tem crescido, que é uma coisa dentro do nosso país. É um crescimento exponencial. Por outro lado, a gente também tem visto um crescimento de forma exponencial da corrupção, da maldade, da imoralidade. Então parece que há algo que não está funcionando, algo que não está prestando. Por quê? Porque se o cristão, ele é o sal e a luz da terra, e há um crescimento exponencial do cristianismo, isso significa que essa repercussão dentro da sociedade deveria ser fato, mas não tem sido. Então, por que não tem sido? Provavelmente porque ainda não entenderam o que é ser discípulo de Cristo, porque discípulo de Cristo não é aquele que é nominalmente um discípulo de Cristo, mas aquele que vive de fato como discípulo de Cristo, e isso não tem sido compreendido. Porque você pergunta para algumas pessoas e você vai perceber que ainda não houve aquela transformação de vida integral que a pessoa pode dizer agora que conheceu a Jesus Cristo e a sua vida nunca mais será a mesma. Então, baseado nisso é que a gente tem pensado um pouco nessa série. E Lucas 8, de 4 a 8, diz o seguinte: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu
e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo disso isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando a gente lê essa parábola, e é uma parábola bem famosa, que a gente conta para as crianças, que todo mundo conhece, a gente sabe que essa parábola, ele está falando de um semeador que tinha uma semente na mão e jogou a sua semente e caiu em 4 tipos de solos diferentes. E que esta semente produziu resultados diferentes a partir deste solo. E essa, sem dúvida nenhuma, é a primeira observação do texto: o poder da semente e os tipos de solo. O semeador saiu a semear, começa o verso 14, e lá no verso 11, Jesus explica o que isso significa, dizendo: a semente é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear. O que ele semeava? Ele semeava a palavra de Deus. Então, o significado no verso 11 é que a semente é sempre a mesma, a palavra de Deus, mas os solos representam diferentes estados do coração humano. A semente sempre será a palavra de Deus. O evangelho, ele é absoluto, ele não muda. Portanto, na parábola do semeador, a semente é sempre a mesma. O que é que há de diferença de uma para outra? A diferença é o tipo de solo. Agora, se a gente entende esse significado, a gente pode trazer algumas aplicações. A primeira aplicação é que nós não podemos fazer uma leitura passiva desse texto. A leitura passiva desse texto é: estou lendo esse texto e entendo que a minha responsabilidade é falar do evangelho e ponto. Essa é a minha preocupação. O problema do solo e tipo de solo não tem nada a ver comigo. Eu simplesmente jogo a semente. Então, nós não podemos olhar para o texto dessa forma. A segunda aplicação é que o evangelho precisa ser proclamado de forma clara e relevante, mas precisamos entender os obstáculos espirituais que as pessoas enfrentam. Ou seja, o evangelho precisa ser bem falado, precisa ser bem explicado, ele precisa ter muito claro e ser muito claro para aquela pessoa com quem eu converso. Isso não tem dúvidas. Eu falo sempre o seguinte: você sentou no metrô, do lado tem uma pessoa que é espírita, você abre a sua Bíblia e ela vira para você e diz: o que é que você está lendo? E você responde: eu estou lendo o Evangelho. Você lê alguma coisa? Ele diz: eu também leio o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu leio o Evangelho segundo Jesus Cristo. Ok. Aí a pessoa do lado vira e fala: me explica o que você está lendo. O que eu quero que você saiba, você vai responder ali no metrô, no banco do metrô, é que você é um pecador, você fez com que Deus descesse dos céus e viesse até você para pagar o preço do seu pecado, Ele subiu naquela cruz, Ele morreu por você, mas ao 3º dia Ele ressuscitou, vivo está, portanto hoje você pode ter salvação por causa de Cristo. O cara do seu lado vai falar assim: obrigado pela explicação, não tem de porcaria nenhuma, mas muito obrigado. Por quê? Porque não entende. O que foi dito errado? Não, está certo, o evangelho é resumido. Mas a responsabilidade de explicar para aquele tipo de solo é minha. De saber o que falar para aquele tipo de solo, essa é uma responsabilidade minha. Eu não preciso somente pegar o evangelho e jogar como se a responsabilidade fosse: traduza isso aí, senão você está condenado a passar a eternidade no inferno. Ou seja, Jesus está nos dando uma dica de que a semente é única e ela é boa, mas os solos são diferentes, e que a gente deveria não só saber explicar a semente, como também entender os tipos de solo. E vou explicar por quê. O primeiro tipo de solo, o solo à beira do caminho, quando a semente foi lançada e ela cai à beira do caminho, é a palavra roubada pelo diabo. Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram.
Jesus trouxe essa ilustração e os seus discípulos ficaram na dúvida e perguntaram para ele: Jesus, o que isso significa? E aí ele explica isso no verso 12, ele diz: são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Ele fala de uma realidade espiritual, ponto. Que o semear não é somente um processo onde eu entendi o Evangelho e eu falo, mas ele nos leva para uma dimensão espiritual. Ele vai dizer que essa dimensão espiritual, ela envolve o diabo, aonde aquele Evangelho que foi explicado para aquela pessoa, o diabo vem e traz ali confusões e distorce o que foi dito, a tal ponto de que aquilo que fora dito já não é mais claro para que a pessoa possa ouvir. Ela ouve, ela recebe, mas logo vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Agora, esse é o significado. O que podemos trazer como aplicação? Primeira coisa, como igreja, precisamos responder às dúvidas culturais e mostrar que a fé é intelectualmente sólida. Sabe de uma coisa, gente? Eu tenho achado a gente pouco desenvolvido intelectualmente. Por que eu tenho achado isso? Porque a gente não sabe explicar a nossa fé. A gente explica a nossa fé dessa forma como eu acabei de cantar para vocês. Cristo veio, morreu, ressuscitou, portanto podemos ser salvos. Justificação, salvação, santificação, propiciação. A gente usa um monte de termos e palavras que são compreendidas por nós, mas não tornam nada fácil o Evangelho para aquele que está ouvindo. Isso demonstra que nós não somos, intelectualmente falando, desenvolvidos nessa questão de explicar o Evangelho. Porque para nós, o que nós dissemos é o que importa. E Tim Keller, ele explica que no mundo moderno nós enfrentamos um problema sério, no livro que ele trabalha, Fé em Tempo de Ceticismo. Ele vai dizer que o problema é que esse ceticismo intelectual, esse questionamento intelectual, esse movimento de querer perguntar o tempo todo, tem sido uma das principais barreiras da fé. E esse ceticismo intelectual, ele precisa, antes de mais nada, de comprovações factuais para que ele possa crer. Porque se não tiver a crença nos fatos, ele acaba não crendo. Desde o jardim, lá no Éden, o diabo tem usado a dúvida como uma de suas principais armas. Você lembra como começou a conversa do diabo com a mulher? O que foi mesmo que Deus disse? Gênesis capítulo 3, verso 1. O que foi mesmo que Deus disse? Será que o que ele está querendo dizer é isso? Bem, não é bem por aí. O que foi mesmo que Deus disse, ou seja, é semear essa dúvida sobre Deus e sua palavra, levando as pessoas a questionarem a verdade. Essa é uma das principais funções do diabo. Eu acho interessante como tem muita gente que morre de medo do diabo. Ouve um barulho de casa à noite, se cobre e começa: o sangue de Jesus tem poder. Entendeu? É verdade ou não é? Vê uma oferenda na rua, passa do outro lado da rua dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Alguém do lado dele que acha que recebeu: o sangue de Jesus tem poder. Abre a Bíblia no Salmo 91 na porta da casa, como se aquilo fosse uma ferradura para dar sorte, um escudo para impedir. Eu quero que vocês saibam que o diabo é muito mais isso mesmo, do que o que eu estou explicando aqui agora. Hoje está difícil, né, de saírem as palavras. A principal função dele é questionar quem Deus é e a sua palavra. E hoje nós vivemos um movimento muito forte disso. Interessante que o problema não é duvidar. O problema é que duvidar, ele faz parte da jornada de qualquer ser humano. Questionar faz parte de qualquer movimento do ser humano.
entender o porquê é necessário e suficiente, por isso que explicar é fundamental. A explicação, agora, o perigo está quando a dúvida vira um muro que nos separa de Deus, em vez de uma ponte para nós buscarmos respostas. A dúvida intelectual, ela não é pecado, mas pode se tornar um problema quando nos impede de considerar a verdade espiritual a respeito de Deus e da sua palavra. A Bíblia já nos alertava sobre isso. Ela diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Deus desse século, ele cegou o entendimento daqueles que não creem, para que não vejam a glória de Cristo. Isso Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4:4. O diabo, ele usa então a artimanha de trazer a dúvida, o questionamento, as não crenças, o desconfiar para cima da palavra de Deus e para cima do próprio Deus. O diabo, ele pode usar esse questionamento para manter as pessoas longe da fé, convencendo-as de que Deus não existe e que acreditar em Deus é irracional, é ultrapassado, é démodé, é coisa dos nossos avós, mas não faz sentido no dia de hoje. Ele faz isso através de várias frentes, das ideologias, da cultura e até mesmo pelo medo de parecer ingênuo quando eu acredito naquilo que a Bíblia está dizendo diante das outras pessoas. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, o meu professor de geografia, declaradamente homossexual, de esquerda e ao mesmo tempo professava um apego tamanho ao uso de drogas. Ok, essa é uma crença dele, bacana. Eu tenho minhas oposições a todas elas. Mas quando ele chegou um dia e me trouxe na frente da classe, e eu tinha com meus 16 anos colocando e dizendo: esse menino, ele acredita nas histórias da Bíblia. Ele acha que o mar vermelho se abriu, que o pão brotou do chão. Ele acredita que teve profeta que foi colocado dentro de fornalha e não queimou, e outro junto de leão e o leão não comeu. Ele acredita num monte daquelas lendas que a Bíblia conta. E ele tirava um barato de mim na frente da classe. Eu dizia, com meus 16 anos, sem grandes argumentações, a única coisa que eu sabia dizer é: eu acredito. E eu acredito. O interessante é que 12 anos depois eu continuo acreditando. Continuo acreditando. Nada mudou do dia desse meu professor até hoje. Não quer dizer que eu não tenha tido momentos de grandes dúvidas. Não quer dizer que eu não tenha subido nesse púlpito e dizendo: Jesus Cristo desceu, morreu e ressuscitou, crendo plenamente que essa história é uma loucura e que aquele que está ouvindo deve estar achando uma doideira tremenda. Mas isso não quer dizer que em momentos como esse, o próprio Cristo não tenha vindo e fortalecido a minha fé. O pensamento moderno, ele foi influenciado pelo iluminismo, onde a razão ganha força e a fé, aquilo que não se explica, as crenças no sobrenatural vão se deixando de lado. O secularismo de hoje em dia, ele tenta separar a razão da fé, como se a razão e fé fossem coisas que não se misturam, que não caminham juntos. O livro A Morte da Razão, de Francis Schaeffer, um livro que eu li quando eu tinha mais ou menos essa idade, meus 16 anos, ele narra e ele fala justamente sobre isso. Ele mostra como a sociedade abandonou a ideia de que fé e razão podem caminhar juntas, criando um mundo onde o sobrenatural é descartado e tudo é explicado apenas pela ciência e pelo materialismo. É fato ou verdade? É fato e verdade. É fato ou mentira que eu quis perguntar? E é verdade isso. A gente está num mundo onde o sobrenatural não é considerado. Que as coisas têm que ser explicadas. Que muitas vezes você chega para um médico e diz: ok, eu estou com esse diagnóstico.
E o médico vê a cura do nada e diz: o que foi que aconteceu? Um milagre. E ainda assim, tem muitos médicos que não acreditam nesse movimento. Mas acontece. Acontece. O sobrenatural é descartado e tudo tem que ser explicado apenas pela ciência e pelo materialismo. Isso pode levar o que Schaeffer chama de idolatria ao intelecto, ao conhecimento, à razão. E eu vou te falar uma coisa, no meio evangélico dos pastores eu tenho visto muito isso. O pessoal parece que adora mostrar a quantidade de livros que ele tem. Eles fazem lives com a biblioteca atrás. Tem gente que compra painel de livros, não é real, é só um painel. Por quê? Porque parece que o domínio do intelecto, o cara ser culto, sabe, é algo que o traz acima de qualquer pessoa e de qualquer razão. E aqui entra um grande perigo. Quando achamos que sabemos tudo, nós nos tornamos resistentes à humildade espiritual e à busca pela verdade. Eu sei tudo, portanto, a razão é minha. E quantas vezes eu já vi gente sentada do meu lado dizendo: eu tenho a verdade, você não. A Bíblia já nos dá um alerta claro sobre isso. Em Provérbios 3, 5 a 7, ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O diabo tenta convencer as pessoas de que não precisam de Deus, que podem ser completamente autônomas, que podem confiar no seu próprio entendimento, se apoiar no seu próprio entendimento, alicerçar-se naquilo que sabem. Mas essa é justamente a raiz do pecado original. Foi a ideia de não ser mais criado por Deus, mas ser como Deus, é que movimentou o homem e a mulher no jardim a questionarem a vontade de Deus e irem contra a palavra de Deus, simplesmente porque se apoiaram no seu próprio entendimento. Ou seja, qual é o resultado de tudo isso? Um mundo cheio de pessoas que buscam sentido, mas rejeitam uma única fonte real de propósito e vida. Lembra do texto de Ageu? Vejam aonde levaram os seus caminhos. Vocês não têm nada. Ter dúvidas é normal, e a Bíblia nos mostra que até mesmo os discípulos tiveram dúvidas. Lembra de Tomé? Tomé disse: eu não acredito enquanto eu não ver. Dúvida lícita. Assim que Jesus chega, ele não dá um escárnio: Tomé, tu é dose, né, cara? Você fica aí, eu estou falando, eu sou o cara, e você fica aí, tu é muito chato. Jesus entra e fala: vem cá, Tomé, põe o dedo aqui, ok? Bola para frente. Respondi, bola para frente. Você entendeu? Bola para frente. Deixa essas coisas para trás. O ter dúvida não é problema. O problema surge quando essas dúvidas, o ceticismo, o questionamento se tornam um escudo para evitar qualquer tipo de reflexão mais profunda a respeito de Deus. Deus chegar e dizer: eu quero conhecer a Deus, e o diabo usa isso com frequência para endurecer corações, cegar o entendimento, tirar o povo do caminho da verdade. Como igreja, nós precisamos estar prontos para responder às dúvidas culturais e mostrar que a fé é intelectualmente sólida. A segunda coisa, como cristão, aí como você, olhando para você, devemos expressar nossa fé de maneira acessível e compreensível, indo além dos jargões evangélicos, para que todos possam entendê-la com clareza e profundidade. Quais são as crenças daquele coração? Como é que pensa aquele solo? Eu vou responder de acordo com os questionamentos deles, portanto, me dá sabedoria para isso. Essa leitura aqui do ceticismo, eu fiz em cima do livro do Tim Keller, Fé em Tempo de Ceticismo.
O Tim Keller, ele sentava nos Starbucks de Nova York, ele era pastor em Manhattan, sentava nos Starbucks de Nova York e ficava vendo o que é que o povo estava lendo. Ele anotava o nome dos livros, ia para casa, lia os livros e começou a fazer uma construção mental do que é que o povo pensa, como eles creem, o porquê eles agem dessa forma. E a resposta do Evangelho para cada uma desses questionamentos. E ele tem livro para tudo quanto é lado, para o trabalho, para a justiça, para os trabalhos, ações sociais, enfim. Vale a pena ler Tim Keller. Como diria o Ari Veloso, quando ele falava e se referia a John Stott, o Ari dizia: se o John Stott escrever sobre como fazer um soufflé de chuchu, a gente cresce. O Tim Keller, se escrever como fazer um soufflé de chuchu, a gente cresce. Então vale a pena lê-lo. O segundo solo é o solo rochoso, a fé superficial e o sofrimento. E esse segundo solo, a gente trabalha bastante isso na igreja, né? Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as palavras secaram, as plantas secaram, porque não havia umidade. Lá no verso 13, Jesus explica isso. São os que recebem a palavra com alegria, e quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Não há cristianismo sem sofrimento. Não há cristianismo sem sofrimento. Aquele que segue a Cristo vai entrar numa jornada de sofrimento, ponto. Pode olhar para a pessoa que está do lado e dizer: você segue a Cristo? Então vai sofrer. Pode dizer. Profetiza isso sobre o irmão. E é interessante isso, porque a gente gosta de profetizar, não gosta? Profetizo sobre a sua vida que você vai ficar grávida. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ganhar um emprego novo. Eu profetizo sobre a sua vida que a sua sogra vai morrer. A gente só busca coisa boa na profecia, nas promessas. Mas a Bíblia é clara: no mundo vocês vão passar por aflições. Aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Então seguir a Cristo é uma jornada de sofrimento, ponto. Interno, nas lutas contra o pecado e tornando-me cada vez mais parecido com o próprio Jesus Cristo, e interno, nas provações qualquer da vida. Adão sofreu, Abraão sofreu, Moisés sofreu, Davi sofreu, os profetas sofreram, Jesus sofreu, os discípulos sofreram, Paulo sofreu. Hebreus 11 é uma declaração de sofrimento daqueles que seguem a Cristo. Então, a primeira aplicação é que, como igreja, nós precisamos ensinar um cristianismo profundo e não apenas emocional. Um cristianismo onde a gente aprende que o sofrimento faz parte da jornada e o sofrimento é bênção. Você sabe que a criança judia, ela é judia do judeu, não a criança que judia do outro, a criança que é da raça judaica, do judaísmo. A criança judia, ela é educada a entender que o sofrimento é oportunidade de crescimento. E é. A fé superficial, ela não resiste às dificuldades, desmorona. Muitas pessoas, elas aceitam o Evangelho por um entusiasmo emocional, mas sem entendimento profundo. Creem que Deus é lindo, ai, Deus é tão fofo, Deus é lindo, é o cuti-cuti espiritual do mundo. Mas a realidade é que na hora que vem a tempestade se desesperam, como crianças mimadas, que não merecem ou que se acham indignas da dor. Na verdade, a dor é real para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano. Questionam a Deus, as suas intenções, questionam a bondade, a fidelidade, não se veem dignos de sofrimento. Eu entreguei a minha vida a Cristo, portanto, não posso sofrer de forma alguma. A segunda aplicação é que, como igreja, devemos preparar os crentes para enfrentar tribulações com firmeza.
Uma conversão genuína, ela precisa de discipulado e raízes na palavra, a centralidade da palavra, um ensino sólido sobre a realidade das lutas contra a carne, o diabo e o mundo. Como é que um cristão enfrenta uma doença, a morte, a traição, o desemprego, a catástrofe, enfim, a vida é injusta. O Ari Veloso, o pastor que me criou, ele teve o coração transplantado. Ele dizia o seguinte: André, eu quero que você saiba e entenda uma coisa, a vida é injusta, e ela é. Felipe, meu filho, caiu, bateu a cabeça, e quando ele levantou a cabeça sangrando, ele, molequinho, criancinha, bebezinho, dizia: a vida é dura, é dureza. Mas diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no mesmo capítulo 4, ele diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Nós temos o Evangelho, Cristo, num vaso de barro, que sou eu, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Aí ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E a terceira aplicação, e aí é uma aplicação pessoal a você, como cristão devemos nos perguntar: minha fé é superficial ou ela está enraizada na verdade? É uma fé que não suporta o sofrimento? Ou é uma fé que enxerga o sofrimento como o motivo de toda alegria, o passar por provação? Porque a provação da fé nos faz entrar imaturos e nós saímos maduros, como diz Tiago capítulo 1. Devemos nos perguntar: minha fé é superficial ou a minha fé está enraizada na verdade? O terceiro solo é o solo espinhoso, a fé sufocada pelas preocupações do mundo. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. O que significa isso? Lá no verso 14, Jesus vai explicar: são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Ela brotou, começou a crescer, mas vieram os espinhos sobre elas. E que espinhos são esses? São as preocupações, são as riquezas, são os prazeres, e acabaram não amadurecendo. O problema aqui não é a falta de fé, o problema aqui é o que está dominando o coração dessa pessoa. O que é que ocupa o trono do coração dessa pessoa? E eu já conversei bastante com vocês semana passada sobre isso. Na semana passada, quando eu falei sobre o poder, sobre a aprovação, sobre o conforto e o controle, você lembra disso? São ídolos que dominam o nosso coração, eles ocupam o lugar de Deus. Se eu perder o conforto, eu entro em desestabilidade. Se eu perder a riqueza, eu entro em desestabilidade. Se eu perder o controle, eu me descontrolo. Essa é a realidade. Pessoas que fundamentaram a sua vida nessas coisas que o mundo oferece, nos prazeres e nas paixões do meu coração, porque o meu tesouro identifica quem é ou o que é o meu coração. Pessoas que, quando o casamento acaba, as pessoas entram em colapso porque não sabiam viver sem aquela outra pessoa. Pessoas que terminaram o casamento porque não sabiam ficar só com aquela pessoa, porque o conforto, os prazeres, a segurança fazem parte. Casamentos que chegam ao fim porque o cara pensa de um jeito e a mulher pensa do outro. Ele quer ganhar dinheiro e ela quer gastar dinheiro. Ele não quer ter todo esse crescimento da vida e ela quer bombar. O coração é identificado aí, nos teus tesouros.
A primeira aplicação: como igreja devemos alertar contra um cristianismo superficial que não confronta os desejos e as paixões do mundo. Nós precisamos confrontar prazer e conforto, uma fé que nega o sofrimento, evita sacrifício e foge do compromisso, quando o meu ídolo, o meu Deus é o prazer e o conforto, quando o meu ídolo e o meu Deus é o materialismo, a busca por segurança no dinheiro e não em Deus, quando o meu prazer é o status e a aprovação social, o medo de seguir a Cristo por causa do que os outros vão pensar a meu respeito. O que os outros vão pensar a meu respeito rege quase que a minha vida inteira. Porque eu preciso sempre estar bem na fita. Isso são ídolos que dominam o meu coração. Isso é caracterizado da semente jogada no solo espinhoso. É sufocado pelos prazeres e pelas paixões. A segunda aplicação, e aí voltado para você, é que, como cristão, precisamos identificar nossos ídolos e lembrar que só Cristo pode satisfazer. Nós precisamos identificar os nossos ídolos e saber que só Cristo pode satisfazer. Quando Abraão sai da tua terra, da parentela dele, da casa dos pais, e vai para a terra que o Senhor mostraria, ele ainda não tinha tido uma experiência profunda com Deus, porque apesar de um movimento em prol da obediência, ainda assim, ele não tinha a completa dependência do próprio Deus, e existiam ídolos no coração dele. A partir dos ídolos do coração dele, nasce Ismael, e também nasce Isaac. Isaac era o filho da promessa, e ele continuava crendo que Isaac era um movimento aonde ele depositava toda a confiança e toda a segurança dele. Mas Deus teve que trabalhar isso no coração de Abraão. Pega Isaac, amanhã de manhã, pega a lenha, leva Isaac e sacrifica Isaac. Diz a Bíblia que ele levantou de manhã. Eu, sinceridade, se Deus me dissesse isso à noite, eu ia tomar tanto Rivotril, para chegar no dia seguinte e falar: Deus, perdi a hora, me desculpa, não deu. Mas ele levantou de manhã, pegou Isaac e foi. E aquilo que ocupava o coração dele, que o movimentou a sair da casa do seu pai, a se tornar uma grande nação, a solidez daquele poder, a solidez daquele ganho, daquela estruturação, do status, foi confrontado pelo próprio Deus quando ele diz: pega isso e sacrifica. E Abraão assim o fez. Hebreus 11 diz que ele chegou no seu próprio coração a matar a Abraão, porque ele sabia que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Portanto, Deus era capaz de trazer Isaac novamente de dentre os mortos. Mas Isaac não dominava o seu coração, e Deus sim. O quarto solo é o solo fértil, a palavra que frutifica. Outro ainda caiu em boa terra, cresceu e deu a boa colheita, a 100 por 1. Tudo que foi investido produziu 100 vezes. O que significa? São os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. O solo fértil, ele representa aqueles que não apenas ouvem, mas vivem e compartilham o Evangelho. Foram transformados pelo Evangelho, eles creem no Evangelho, eles foram totalmente, se tornaram nova criação, e a partir daí, eles começaram a produzir como pessoas que frutificam pelo Evangelho. O verdadeiro cristão não é aquele que apenas acredita, mas aquele cuja vida é transformada e ela é vista pelos frutos.
Afinal de contas, é pelos frutos que vocês serão conhecidos. C.S. Lewis, ele diz que a transformação genuína cristã é uma jornada constante, não é algo que aconteceu, ela está acontecendo e acontecendo e acontecendo, e vai ser supremamente realizada quando Jesus Cristo voltar. Portanto, como primeira aplicação, como igreja, devemos criar um ambiente onde as pessoas possam crescer e discipular outras, que as pessoas são alimentadas para poder alimentar os outros, que as pessoas são desafiadas a deixar seus ídolos, desafiadas a crer mais em Deus, a saberem preparar a sua própria refeição na Bíblia. Como igreja, nós temos que trazer o alimento bom, o alimento saudável, nutritivo, que os alimenta e que também torna capaz de vocês alimentarem outros. A segunda aplicação é que, como cristão, nós devemos examinar e fazer uma autoavaliação. A minha fé está crescendo e me fazendo dar frutos? Como é que a gente responde isso? André, tenho crescido. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro todo dia. Eu venho na igreja todo domingo. Eu sou flanelinha em dias de chuva e de muito sol. Eu cuido das crianças, dos filhos daqueles pastores daquela igreja, a representação do mal, aqueles meninos. Eu cuido deles. A Mirna está lá atrás, só deu um risinho assim sem graça, porque ela sabe. Eu estou lá, eu faço, eu oro antes das refeições. Isso não significa nada. Isso inclusive pode ser um ídolo no seu coração. Esse moralismo religioso, ele pode ser um ídolo no seu coração. Quero ir para um outro texto, João 15, mais uma conversa de Jesus com seus discípulos, e ele diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a você o que pedirem em meu nome. Jesus está dizendo assim: eu quero que vocês saibam que aqui houve um relacionamento intencional. Fui eu que olhei para vocês e disse: eu quero vocês. E eu fui. E eu busquei vocês. E eu os trouxe para perto de mim. E eu os trouxe para perto de mim a fim de que vocês deem fruto. E fruto que permanecem. Aí você vai me dizer: André, como é que eu sei se o fruto que eu estou dando é um fruto que permanece? Pela afirmação seguinte. Ele diz: a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o fruto que permanece é aquele que tem sido evidenciado nos seus pedidos de oração e nas suas respostas, e nas respostas de oração desses pedidos. Porque em João 15, 7, ele diz: quem permanece em mim, as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Pedirão o que quiserem e será concedido. O Pai concede a vocês o que vocês pedirem em meu nome, ou seja, as orações têm garantia de resultado. E se eu parasse vamos analisar friamente as nossas orações. Elas têm tido garantia de resultado? Tudo aquilo que você tem pedido, Deus tem respondido? Eu truco. Sabe por que eu truco? Porque eu acho que a maior parte de nós ainda não entenderam o que isso significa. Porque o pedido para a resposta tem muito mais a ver para nós do que para o reino. São pedidos de que Deus transforme circunstâncias,
Que Deus transforme o meu marido, transforme a minha esposa, transforme meus filhos, me ajude de sabedoria para eu trabalhar bem, que eu ganhe muito dinheiro e que o meu carro, que o meu negócio prospere. E aí eu peço isso. Talvez você tenha uma ou outra resposta de oração disso, mas tudo o que vocês pedirem, eu truco. E olha que eu não sei nem jogar truco, mas eu truco. Porque o pedido aqui tem a ver com dar fruto. E para que você dê fruto, tudo o que você pedir, você recebe. Não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com o fruto que você produz. E é um fruto que permanece. O que é um fruto que permanece? Tem a ver com o meu caráter? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Um fruto que vai me transformar em imagem e semelhança de Jesus Cristo, sem dúvida alguma. Mas no contexto, é o amor uns aos outros, e principalmente no amor pelo próximo. Um fruto que permanece tem a ver com a minha relação com pessoas, e não tem nada a ver na minha relação comigo mesmo. É aquilo que vai me fazer frutificar em prol do próximo. O quanto é que eu estou influenciando a vida do outro? Porque eu acabei de ver que eu tenho uma responsabilidade. A semente é boa, mas eu, como semeador, eu tenho que saber preparar aquele solo, para que aquele solo seja bom, fértil, para que ao cair ali, a semente morra e produza uma árvore que vai produzir fruto de 1 para 100. Aquilo que eu plantar vai produzir 100 vezes mais. É isso que eu tenho que fazer. E como é que eu faço? Eu faço no poder da oração. Eu faço trazendo a oração para a minha vida. Eu faço olhando o meu próximo e dizendo: Senhor, eu tenho que entregar essa semente ali, mas eu não sei como é aquele solo. Pode ser que o diabo está jogando um monte de dúvidas naquela cabeça agora, questionando os teus valores, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer que a tua verdade tem que cair naquele, e o diabo não tem autoridade nenhuma para impedir que aquela pessoa cresça. Isso é fruto que permanece. Um carro novo não tem nada a ver com isso. Nada a ver. E para isso, o que eu pedir, Ele vai me conceder. Senhor, eu estou precisando explicar o Evangelho para uma pessoa cabeça dura, está enraizado numa crença, ele foi criado numa cultura, os pais dele fizeram, e ele tem dificuldade de largar aquilo ali, porque ele vai negar a fé que foi criado, em que foi criado. Me dá sabedoria para desmontar cada uma daquelas crenças, para que ele conheça a verdade, e ali ele se fundamente na verdade. Aquilo que eu pedir, Ele vai me conceder, para que eu tenha a capacidade de produzir fruto que permanece, e não tem nada a ver com um emprego novo. Nada a ver. Nada a ver. Por isso eu termino dizendo que não há discipulado que não reproduza. E a reprodução, ela envolve o Evangelho, o saber comunicar o Evangelho, o saber interpretar o outro, e trazer de forma clara o que o Evangelho significa para aquela pessoa. Mas também implica na oração séria e comprometida por aquele que está ouvindo o que eu estou falando. Uma batalha espiritual, porque é batalha espiritual, para que aquela pessoa tenha a capacidade plena de entender o Evangelho, de abrir mão dos valores deste mundo, de entender que o sofrimento faz parte,
de não ter influência nenhuma do diabo, se tornando livremente um solo fértil para que possa produzir o que precisa ser produzido. Por isso eu termino dizendo que a minha oração é que a gente saiba e aprenda a ser semeadores de fato, em nome do Senhor Jesus Cristo.